Se tudo der certo e continuar desse jeito, o Banco do Brasil, o Bradesco realmente cumprirem o que eles estão falando que vão fazer, a Cielo vai sair da Bolsa de Valores no próximo mês. Não terá mais as ações da Cielo para você investir. Triste isso, né? Mas, para quem tá no lucro, realiza o lucro. E, Renan, e quem tá no prejuízo? Eu sou obrigado a vender e ter prejuízo? Obrigado você não é. Mas, pensa comigo. Se você tá com uma ação que não vai estar mais na bolsa de valores, para quem você vai vender? Não faz sentido. Então é melhor você ter um prejuízo, mas botar ainda algum dinheiro no teu bolso, do que você sair sem nada, entende? Então, não é obrigado, mas é recomendável você vender, tá? Os meus alunos eu obrigo a vender mesmo. Vai vender, não tem essa opção. Mas você, o Profad, ainda não é meu aluno? Não sei, você decide, tá? Mas eu acho que você é inteligente o suficiente para entender qual é o lance aqui. Beleza, entendi. E para quem tá com lucro? Realizou lucro. Só lembra que se você vender acima de 20 mil, dentro do mesmo mês, você paga imposto de renda sobre o lucro de 15%, tá? Então, se você tá ouvindo, assistindo esse podcast no momento que ele saiu, ou antes do final do mês de julho, você pode vender uma parte, no máximo, ali, vamos supor que você tenha mais de 20 mil na Cielo. Você vende ali 19.900, por exemplo, bota o dinheiro no bolso com lucro, não precisa pagar imposto de renda. Virou o mês, dia 1º, dia 2, dia 3, você pode vender o restante ou esperar a OPA e realizar isso daí, que aí você bota mais dinheiro no teu bolso, sem pagar imposto de renda. Essa é uma estratégia que vai te economizar uma grana para evitar pagar imposto de renda. Seja muito bem-vindo ao episódio 115 do nosso Profadcast, o podcast para você ter renda passiva com mais qualidade de vida, o que a gente chama de ter produtividade financeira. Prazer imenso estar aqui hoje com mais um quadro daquele Renan Alone, né? Renan sozinho, trazendo aqui um conteúdo de extremo valor. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Cara, a galera pediu e eu vou atender. Vamos falar sobre a Cielo. Por quê? A Cielo vai quebrar, Renan? A Cielo tá quebrando. Renan, a Cielo tá falindo porque eu ouvi dizer que ela tá saindo da Bolsa de Valores. Essas são algumas perguntas que eu tenho recebido. E hoje eu vou responder para você. De fato, o que está acontecendo com a Cielo? Como que eu já tive a oportunidade de perder muito dinheiro com a Cielo e como que eu dei a volta por cima e o que eu não faria novamente. E como que eu tô fazendo para ter um lucro de 20 mil reais dentro do meu bolso nesse mês com a Cielo. Então, sejam todos muito bem-vindos, deixa o teu like, se inscreve no canal, aperta no sininho para ativar as notificações, você que está aí no Profadcast no canal do YouTube, e se você está aí pelo nosso Spotify, não esquece, já segue a gente também e avalia com 5 estrelas, porque isso é importante pra gente, combinado? Então é isso, turma, seguinte, Cielo, né? Cielo, uma das maiores empresas de financeira, né? Empresas de pagamento, empresas de maquininha. Ela era líder no mercado durante muitos e muitos tempo. E só pra você ter uma ideia, eu tenho Cielo, cara, só pra... Deixa eu lembrar. Olhando o gráfico, eu vou lembrar mais ou menos quanto tempo eu tenho Cielo. Deixa eu ver se eu abro aqui o TradingView. Não se preocupa, se você tá só ouvindo, não vai afetar em nada, não. Só quero ver uma coisinha aqui pra ver uma situação legal. E aí, o que aconteceu, né, com o Cielo? Aqui, ó. Cielo, galera. Cielo. Eu tenho ela quando ela chegou, acho que eu tinha um preço médio de Cielo mais ou menos em 16, 15 reais. Algo assim. E só pra você ter uma ideia, hoje, exatamente nesse momento que eu tô gravando esse podcast, a Cielo está em 5,73. Nossa, perdeu muito dinheiro, Ana? Porque tu não viu que ela foi aqui, ó. Chegou aqui a R$1,71. E aí a pergunta que não quer calar é, tá, o que você fez? Você vendeu com prejuízo? Você realizou prejuízo? O que rolou? Eu vou falar ao longo desse podcast o que eu fiz. O que eu fiz que eu não faria de novo, com o conhecimento que eu tenho hoje. E como que você pode aproveitar esse momento para aproveitar boas oportunidades. Mas antes eu queria saber de você. Você investe em Cielo, sim ou não? Vai ter uma enquete aqui embaixo que eu gostaria de saber se você já investe em Cielo, se você tem Cielo na tua carteira ou não, tá? Aqui embaixo tem uma enquete perguntando sobre isso. Mas vamos lá. Só para você ter uma ideia, ó. A Cielo, ela entrou na Bolsa de Valores em 2009, tá? Em 2009. E aí de lá para cá ela subiu bem, até que 2015 foi o auge dela. 2016, ela chegou a bater lá mais ou menos 20, quase 21 reais. 20 e 30, 20 e 20 e pouco. 20 reais. Essa mesma ação, isso foi em 2016. Essa mesma ação, no ano de 2021, ela estava valendo R$1,00
Chegou até a bater R$1,67. Baita diferença. O que aconteceu? Só pra gente entender, antes de falar se Cielo vai sair da bolsa, se Cielo vai quebrar, tá quebrando ou não. Primeiro a gente precisa entender, a Cielo ela era basicamente a única no mercado. Hoje, os dois maiores sócios da Cielo é Banco do Brasil e Bradesco. Então pensa, uma empresa que tem os dois bancões do Brasil por trás, como sócio majoritário, e ela é líder total. Então, assim, tinha uma margem absurda, margem líquida e tudo mais. Só para a gente consolidar também, vou pegar aqui alguns dados em tempo real para a gente ter isso mais claro. Ó, se a gente for ver, Cielo, em 2015, teve um lucro líquido de 3,5 bilhões de reais. Tá? 3,5 bi. E 2016, 4 bi. 2017, que foi o auge. Na verdade, 2016, 4 bilhões e 5 milhões. E 2017, 4 bilhões e 56 milhões. De lucro líquido. Não é, faturamento de venda, não. Lucro, dinheiro no bolso. E ela pagava ali sempre acima de 30% de payout. O que é payout? Payout é quando você... só pra gente voltar aqui. Payout é quando você vai receber ali... vamos supor, as pessoas me perguntam assim, o que é payout, né? Eu dei uma enrolada aqui pro videomaker voltar para pro nosso coisa aqui, para dar um corte, né? Para sair da nossa tela. Mas as pessoas perguntam, o que é payout, Renan, no mundo das ações? Payout é o quanto a empresa que você está investindo vai distribuir em dividendos em relação ao valor que você tem. Então, por exemplo, se ela fala assim, a gente lucrou R$1 milhão e ela teve um payout de 30%, quer dizer que ela vai distribuir R$300 mil, ou seja, 30% do total lucrado. Então, payout é isso. E eu gosto de empresas que pagam payout acima de 30% e menor que 100%, tá? Por que, Renan, você não gosta que empresas paguem mais de 100%? Porque quando ela paga 100%, quando ela tem 100% de payout, ela tá pegando todo o lucro e está distribuindo. Em alguns momentos é importante, porque às vezes ela está com bastante caixa, mas em outros ela acaba não investindo no crescimento da empresa. Então é legal ela ter um payout entre 30% e 80%, porque eu gosto de empresas que voltam a gerar caixa. Mas uma vez ou outra, às vezes está com caixa muito, redondo, ela vai lá e distribui. Agora, menos que 30% eu não curto, porque eu me torno sócio das empresas. E eu, como sócio, eu gosto de receber dividendos. Se a empresa não está querendo pagar dividendos, para mim não faz sentido. Mesmo que eu entenda que o foco daquela empresa naquele momento é reinvestir no próprio negócio para crescer e depois receber mais. Tá tudo bem. Mas a filosofia que eu utilizo nesse momento, as minhas principais carteiras eu tenho ações de crescimento? Tenho. Mas se eu tenho ações para dividendos, vai ser para dividendos. Então eu gosto de um payout entre 30% e 70%, tá? Bem, dito isso, ela sempre pagou aqui entre 30% para cima e sempre bastante lucro. Até que vieram as empresas que vocês conhecem, as famosas fintechs, focada em maquininha, focada em empresa de pagamento. Então veio lá a SumUp, tem lá a PagBank, Infinity Pay, essa eu nem conheci, Infinity Pay. Então assim, veio um monte de maquininha, né? E hoje, tu paga pelo celular a parada, não precisa nem de maquininha em algumas coisas, né? Hoje, muita tecnologia. Então acabou que essas fintechs vieram e na época, né, eu tinha uma posição muito boa em Cielo, muito boa mesmo. E eu acompanhava, né? Eu tava olhando e aí eu via lá os relatórios do gestor, da administração, de todo o corpo de conselho. E eles falavam, não precisa se preocupar, a empresa é líder no mercado, papapá, papapá. E a conclusão que eu tive foi, a Cielo menosprezou todas as fintechs que vieram. Ela achou que não tinha como perder espaço no mercado. Por ela ser uma baita líder no mercado, por ter os dois principais bancos como majoritário. Então, e isso não foi o que aconteceu. Primeiro, Cielo, ela tinha os preços muito altos em relação à maquininha para o cliente. O serviço não era tão interessante assim, porque era grande. E aí eu remeto muito aos bancões, né?
Os bancões antigamente era o que tinha. Aí veio o Nubank. Aí você começou a ver como era um bom atendimento e que podia fazer coisas mais acessíveis sem pagar taxa. E aí os bancões tiveram que se reinventar. Mesma coisa com os táxis. Cara, o táxi, às vezes, tu era obrigado ao taxista falar, ó, cara, o carro tá sujo e dane-se, né? Ah, mal educado e tal. Por quê? Porque não tinha Uber. Aí veio o Uber. Aí veio o 99. Então, assim, a concorrência faz com que as pessoas, as empresas se movam e é bom pra gente como cliente. Só que a Cielo sentiu na pele isso. Até que depois, né, ela começou a buscar novas coisas e tudo mais. Aí comprou startup, mais direcionada para isso, começou a trabalhar melhor a sua entrega, e aí ela começou a focar mais nisso. Mas ela perdeu um bom valor de mercado nesse período. Você pode ver que em 2020 ela teve um lucro líquido de 490 milhões, ou seja, uma empresa que lucrava 4 bilhões em 2017 para 2020 ter ali 490 milhões. Então ela foi ladeira abaixo. Mas em 2021 ela voltou a se recuperar, começou a dar um arzinho, 970 milhões. Depois voltou para casa dos bi, 1,4. E no ano passado, 2023, teve um lucro líquido de 2 bilhões. E no ano passado, eu lembro que eu falei para os meus alunos, a gente tem o Clube dos Milionários, né? Que é um grupo de network de investimento que os meus alunos, quando terminam o nosso programa, eles têm a opção de dar esse próximo passo. E lá a gente tem a carteira que a gente chama Carteira do Investidor Profad, onde todo dia 5 é uma carteira que eu invisto meu dinheiro também, e é uma carteira que eu compartilho com eles. O que é para comprar, o que é para vender, o que é para aguardar, qual é o preço teto para cada ativo, qual é o percentual, qual é o rebalanceamento. Então a gente tem algumas premissas onde eu mostro para eles e eles basicamente têm uma base muito melhor só para copiar e colar. E lá eu lembro que, deixa eu até ver quando foi que eu coloquei Cielo na carteira. Na carteira lá pra galera do clube, Cielo entrou. Ó, Cielo entrou em outubro de 2023. Se a gente for ver aqui no gráfico, outubro de 2023. Ó, outubro. Normalmente é início do ano, tá? Início do mês. Então vamos supor que a gente entrou aqui, ó. Dia 4 de outubro, alguma coisa assim, né? E a gente ali com preço médio de 3,16. Hoje, ela tá em 5,72, 5,73. Então, basicamente, mais de R$ 2 de lucro por ação. Então, aqui foi quando eu falei para os alunos, vai. E por quê? Porque a gente fez uma análise fundamentalista. O que é uma análise fundamentalista? É uma análise onde você vê os fundamentos. Você pega lá quais são os números, os indicadores da empresa. Então, por exemplo, se a gente quer entender melhor, primeiro, a gente olha lá a premissa. Paga mais que 6% de dividendos? Né? Paga, beleza. Ah, tá ali com o preço sobre o valor patrimonial abaixo de 1,5? Ah, tá. Aqui, ó. Pá. Aí, o PL tá menor que 15 vezes? Tá. PL é o preço sobre o lucro. Tá? Preço sobre o lucro, ele mostra o quanto tempo você vai pegar o teu dinheiro de volta, recuperar o dinheiro que você investiu só através dos dividendos, só através da distribuição dos lucros e não contando com a valorização da ação. Então, esse é um indicador legal. Como é que tá o EV sobre o EBITDA? Como é que tá o dividend yield? Como é que tá a margem líquida? Né? Então, a margem líquida aqui, ó, da Cielo, acima de 20%. E aí a gente vai olhando o ROI, o ROAS, e tudo isso foi me mostrando assim, cara, uma baita empresa, tá com lucro constante, paga dividendos constantes. E aí, quando você olhava lá pro histórico do lucro, de 2020 para cá, ela veio crescendo. Então, 2023 mostrava que era um ano fértil também. E aí a gente voltou a comprar, botando na carteira do clube, né? E aí eu trago aqui, né, um ponto que, beleza, quanto que a gente está lucrando com essa empresa lá na carteira do clube? Só para vocês terem uma ideia. Deixa eu abrir aqui, peraí. Ó, Cielo, a gente está com 90,20% de rentabilidade. Isso contando com os dividendos reinvestidos e a valorização. E ela faz 7% da nossa carteira aqui do pessoal, né, dos meus alunos ali do Clube dos Milionários.
Então isso é uma coisa interessante, porque... E eu vou trazer uma vulnerabilidade minha, né? Pra não ter apego a ação nenhuma. Então, Cielo era uma das minhas queridinhas lá atrás. E em 2018, eu lembro que ela teve uma dessas quedas bem bruscas, né? 2018. E... Não, 2018 é onde eu tava surfando bem, né? 2018 eu tava nadando de braçada. E aí, 2020, ela começou a cair aqui em 2020. 2019, finalzinho de 2019. E nessa que caiu, eu podia ter vendido já realizando um lucro. E aí eu fui muito naquela mentalidade de os fundamentos estão bons, é um setor perene. Então, assim, o que eu trago de experiência? Ela despencou. Então, olhar o cenário atual, os concorrentes, também é uma análise fundamentalista. E não estava no meu radar há 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 anos atrás. Não estava. Meu radar era só a parte técnica. Ou seja, eu vou só analisar os fundamentos. E os fundamentos continuavam bons. E o que fez a Cielo cair foram principalmente os concorrentes. E aí, depois que os concorrentes começaram a chegar, foram pegando um pedacinho de mercado, pedacinho de mercado, pedacinho de mercado. Ou seja, um concorrente pequeno pega muito espaço? Não. Mas vários concorrentes vão pegando um pedacinho, uma fatia um pouco maior. E foi isso que aconteceu e a Cielo não se mexeu. E eu tava vendo ela não se mexer, eu não fiz nada também. Eu também não me mexi. E aí o que aconteceu? Pum, tive uma desvalorização. Na época eu me lembro que eu cheguei a estar 70% negativo em Cielo. 70%. E o que eu fiz? Eu não realizei o prejuízo na hora certa que eu podia ter saído. E aí só me restou segurar. Só que eu segurei e fui comprando, porque ela continuou pagando dividendos e tudo mais. Fui comprando, até que eu comecei a operar opções. E aí comecei a operar opções, comecei a fazer vários movimentos de opções. Opções, basicamente, quem não sabe, são derivativos das ações. Então, cada ação tem o seu derivativo. Você pode comprar como se fosse um contrato, onde você compra o direito de comprar aquela ação ou o direito de vender aquela ação se acontecerem alguns critérios até a data estipulada. Basicamente é isso, tá? E aí você consegue trazer uma alavancagem para o teu patrimônio e o que eu chamo de fabricar dividendos. Tanto é que o nosso treinamento de opções é chamado Fábrica de Dividendos. Lá na nossa mentoria, eu tenho uma mentoria chamada Profit Diamond, que é para quem tem mais de 50 mil reais, né? Onde a gente ensina, além de tudo que a gente fala, também opções, que é muito forte, porque lá a gente fabrica dividendos. Eu comecei a fabricar muitos dividendos. E teve uma operação que o Penco até lembrou hoje. A gente estava fazendo uma sala de operações que eu entro, faço as operações lá na mentoria e a galera vem em tempo real e vão fazendo junto comigo. E aí eu fui lá em Cielo estava voltando a subir, eu falei, cara, vou apostar, vamos dizer assim, que a Cielo vai continuar subindo e não vai cair. O que aconteceu? O contrário, ela caiu. Nessa que caiu, eu precisei comprar as ações da Cielo, né, a um preço bem baixo também, mas desvalorizado. Fui lá e comprei. Falei, pô, 50 e poucos mil reais. Na época eu fiquei meio assim, porque foi finalzinho do ano passado, dezembro e tal. Deixa eu até ver como é que estava o gráfico aqui em dezembro. Ó, novembro, dezembro. Dezembro até que ela tava em alta, mas eu acho que foi mais ou menos aqui, ó. E aí, o que rolou? Eu tive que comprar as ações da Cielo. Quando eu comprei, eu me descapitalizei em 50 e poucos mil reais da minha reserva de oportunidade. Fiquei meio assim na hora, mas eu achei que fosse botar um bom prêmio no bolso só para pagar umas coisas que tava fazendo uma festa de 10 anos de casamento e tal. E eu precisei, na verdade, descapitalizar. Só que quando você investe com foco em longo prazo, sabendo o que você está fazendo, você compra boas empresas. Eu falei, não, tranquilo, vou recuperar isso aqui daqui a alguns meses, vai realizar. E naquele momento, meu preço médio foi lá para baixo. E olha que eu não tinha vendido, aquela lá que eu estava com prejuízo de quase 70%. E aí eu botei muita posição na minha carteira. E eu comecei a realizar lucro. E aí eu fiquei com preço médio acho que de R$4, 4 alguma coisa. E aí, ou seja, continuei comprando, até que vieram os rumores de uma tal de OPA da Cielo. E aí que rola esses rumores de a Cielo vai quebrar, Cielo vai sair da bolsa, vai acontecer o quê? Só para você entender, o que é OPA? OPA é oferta pública de aquisição, tá? Diferente, né,
que a gente chama lá de oferta pública na Bolsa de Valores. Quando você entra o teu capital lá na Bolsa, quando você abre capital na Bolsa, a gente chama de IPO, tá? Que é oferta pública inicial, tá? Que é em inglês. IPO é IPO, que é Initial Public Offering. E aí, o OPA aqui no Brasil é o contrário. Ao invés da empresa estar entrando na Bolsa, ela vai estar saindo. Então, essa oferta pública de aquisição é quando alguma empresa quer comprar uma empresa que está na Bolsa. Nesse caso, os dois sócios majoritários da Cielo, que é Bradesco e Banco do Brasil, eles decidiram fazer essa OPA para comprar as ações dos sócios minoritários, que somos nós, por exemplo. Eu, meus alunos, quem tem ações da Cielo, por exemplo. E nesse momento, eu falei, cara, será? Se rolar, não vai ser legal pra gente. Por que não vai ser legal? Eu já estava no lucro, mas porque eu via, cara, uma empresa com lucro de bilhões, custando R$3, R$4. Cara, tava muito descontada, muito descontada. E os números dela mostravam, vinha relatório de resultado do trimestre, recorde de resultado desde 2018, recorde. Então, assim, tava voltando a ficar bom. Então, só para te deixar tranquilo, se você tem Cielo não tá falindo, Cielo não vai quebrar. Pelo contrário, a Cielo é uma das empresas mais prósperas hoje em dia do Brasil e prosperidade no sentido de crescimento. E não só como o Banco do Brasil e o Bradesco viram isso e falaram, não, eu quero Cielo só para mim. E esse é o objetivo da OPA. Eles vão recomprar a um preço específico de mercado. Para quê? Para eles poderem ter o controle total. E quando sai da Bolsa de Valores, tem alguns pontos importantes. Não precisa prestar tanta conta assim, apesar de ter conselho e tudo mais, mas não tem, sabe, por reação de RI, coisa nesse sentido. Então, eles acabam entendendo que eles conseguem crescer mais rápido a Cielo por não ter tanta burocracia e eles poderem ter decisões estratégicas sendo aplicadas de maneira mais rápida. Esse é o contexto que eles trazem, tá? E eu acredito que é legal também, né? Bradesco e Cielo é bom. Mas hoje eu falo que são os tremendos egoístas, que não querem mais dividir os lucros com a gente, né? Só resta pra gente o quê? Comprar ações do Banco do Brasil, que é uma baita empresa. Bradesco eu não tô comprando, então o Banco do Brasil sim. Pra quê? Pra pegar o lucro de tabela. Já que ela vai ser majoritária, né? Vai ter o lucro da Cielo também entrando. Bem, dito isso, a Cielo vai sair da Bolsa? Provavelmente. Por que provavelmente? Porque já foi autorizado, né, pela CVM. Inclusive, eu estava lendo aqui o boletim, o fato relevante, né, da Cielo, que confirmou que vai ter o leilão no dia 14 de agosto de 2024, às 15 horas. A OPA terá por objetivo... deixa eu... Aqui, A OPA terá por objetivo 902 bilhões 247.285 ações ordinárias de emissão da companhia, pelo preço de R$ 5,60. Então, assim, tá travado em R$ 5,50. Caso lá no dia 14 de agosto, de fato, bata o martelo, eles decidam o que eles querem comprar mesmo, a gente vai vender as nossas ações por R$ 5,60. E essa decisão foi tomada quando as ações da Cielo estavam abaixo de 5,60. Tanto é que teve discussão para lá, discussão para cá. Aí não foi aprovado o primeiro preço que eles colocaram, depois foi rolando mais, até que chegou nisso e a CVM autorizou. E aqui entra também, incluindo o ajuste do CDI, ali detalhado, é de 5,76. Então, assim, com o ajuste do CDI, vai a 5,76 no máximo. Tá? Até 14 de agosto. Tá? Então, aqui ficam dois pontos interessantes. Primeiro, se as ações da Cielo lá no dia 14 tiver abaixo de 5,60, vai ser pago 5,60 pela atuação. Se ela tiver acima de 5,60, vai ser pago 5,76. Se tiver 5,78, vai pagar 5,76, que é a correção. Então, se você consegue vender
por um preço interessante, melhor do que isso, de 5,76, top. Se você consegue vender por algo acima de 5,73, já tá bom. Porque se ela cair de 5,60, vai receber 5,60 daqui a alguns dias. Porque é daqui a um mês, mais ou menos. Quando eu tô gravando esse podcast. Então isso é legal. Eu já startei pros meus alunos, ó, cara, tá liberado venda com moderação, né? Eu particularmente estou vendendo ali menos do que 20 mil reais nesse mês para vender o restante no outro mês e ver como é que tá o movimento. Se eu sentir que ela vai cair bem, eu compro mais. Se eu sentir que ela vai manter, eu dou uma segurada ali. Talvez pode ser que ela fique entre 5,76 também. E eu tô lançando algumas opções também. A liquidez está mais baixa, mas opções é uma estratégia muito boa para você botar dinheiro no teu bolso rápido, no mesmo dia. Então a gente cria nossos próprios dividendos. Eu falo que é a fábrica de dividendos. A gente vai fabricando dividendos. Isso é legal também. Para você que já tem mais de 50 mil reais, é bem interessante você conhecer um pouco esse mundo das opções e tudo mais, tá? Inclusive, a gente tem uma mentoria chamada Profit Diamonds. Se você quiser saber mais detalhes e tudo mais, você chama aí a galera lá no direct, enfim. Vou até deixar aqui, pedir para te botar aqui nos comentários o link do nosso time comercial. Você pode perguntar lá, como é que é essa mentoria? Eu tenho mais de 50 mil e tal, como é que funciona e tudo mais. Ou você pode fazer as nossas consultorias individuais, que aí você pode ter, pode ser comigo, aí para fazer comigo individualmente, precisa ter pelo menos 100 mil reais, e para fazer com o pessoal do meu time, você pode ter menos de 100 mil. A gente ensina tudo que você precisa também. Então é bem legal. Mas voltando aqui para o nosso ponto, isso aqui foi o que, né, rolou aí esse papo de, vai sair da bolsa. Então assim, se tudo der certo e continuar desse jeito, o Banco do Brasil e Bradesco realmente cumprirem o que eles estão falando que vão fazer, a Cielo vai sair da Bolsa de Valores no próximo mês. Não terá mais as ações da Cielo para você investir. Triste isso, né? Mas, para quem está no lucro, realiza o lucro. E, Renan, e quem está no prejuízo? Eu sou obrigado a vender e ter prejuízo? Obrigado você não é. Mas, pensa comigo. Se você está com uma ação que não vai estar mais na Bolsa de Valores, para quem você vai vender? Não faz sentido. Então é melhor você ter um prejuízo, mas botar ainda algum dinheiro no teu bolso, do que você sair sem nada. Entende? Então, não é obrigado, mas é recomendável você vender. Tá? Os meus alunos eu obrigo a vender mesmo. Vai vender, não tem essa opção. Mas você, o Profad, ainda não é meu aluno? Não sei, você decide. Tá? Mas eu acho que você é inteligente o suficiente para entender qual é o lance aqui. Beleza, entendi. E para quem está com lucro? Realizou lucro. Só lembra que se você vender acima de 20 mil, dentro do mesmo mês, você paga imposto de renda sobre o lucro de 15%. Tá? Então, se você está ouvindo, assistindo esse podcast, no momento que ele saiu, ou antes do final do mês de julho, você pode vender uma parte, no máximo, vamos supor que você tenha mais de 20 mil na Cielo. Você vende ali 19.900, por exemplo, bota o dinheiro no bolso com lucro, não precisa pagar imposto de renda. Virou o mês, dia 1º, dia 2, dia 3, você pode vender o restante ou esperar a OPA e realizar isso daí, que aí você bota mais dinheiro no teu bolso, sem pagar imposto de renda. Essa é uma estratégia que vai te economizar uma grana para evitar pagar imposto de renda. Fechado? Boa. Mas o que eu posso falar aqui de Cielo, cara? Tá. Algumas lições práticas que eu tomo, né? Eu consegui reverter esse quadro negativo que eu tava da Cielo, mas imagina se eu não tivesse conseguido, hoje tivesse que vender com 70% de prejuízo. Então, algumas lições que eu tiro. Primeiro, não se apegue às ações. A ação é para você comprar, analisar. Mudou os fundamentos, vende. Se não faz mais sentido para você, vende. Não se apegue a nenhum tipo de ação. Você é sócio das empresas e sócio olha número. Se os números não estão bons, sai, vende. Se os números estão bons, compra mais. Essa é a primeira lição. Segunda lição. Ninguém é rei o tempo todo. Sempre vai ter um príncipe querendo pegar o teu trono. Então, não cometa o erro da Cielo de achar que ela é a maioral e que as fintechzinhas vão chegar e não vão ocupar o espaço dela, que vão e vão derrubar ela feio, como aconteceu lá em 2019 até 2021, mais ou menos. Então, segunda lição. Terceira lição. Você sempre consegue recuperar aquilo que você acredita que está negativo, desde que você tenha as estratégias certas. Se você continuar estudando e principalmente investindo para longo prazo.
Então, eu tenho Cielo desde 2016 ou 2017. Nós estamos aí, eu tô completando quase 10 anos com ela. Quase 10 anos. E se você for ver, o meu preço médio já estava aceito só com os dividendos que eu estava recebendo. E aí, quando você pluga estratégia de análise de Volo Invest, fazendo análise técnica, fazendo emissão de opções, reinvestindo os dividendos, não tem como dar errado. E terceira e última sacada que eu pego aqui da minha jornada com a Cielo é: a Cielo não está quebrando, mas ela está saindo da bolsa. Então a gente se despede dela, porém, existem várias outras empresas tão boas quanto e com um preço muito abaixo do que de fato elas valem. Basta você saber analisar e escolher as melhores ações. Eu quero te fazer um convite. Se você, de fato, quer aprender a investir, se você acredita que a forma como eu trago é interessante, eu falei aqui da nossa mentoria, das nossas consultorias, você já sabe. Mas se você quiser dar um próximo passo, começando com Renan, consultoria para mim vai ficar meio pesado, ou a mentoria ainda não tem 50 mil, faz o nosso programa de acompanhamento para você aprender a investir do básico ao avançado. Isso vai te ajudar muito a aproveitar esses movimentos. Até porque agora a bolsa está com uma tendência de alta. Então quem começar a surfar essa onda agora vai realizar muito lucro. Porque o que a gente fala aqui é o quê? Renda passiva com qualidade de vida. Então não adianta você só ganhar dinheiro sem ter qualidade de vida. E quem não ganha nem dinheiro, se você tem qualidade de vida, você fica quebrado. A maioria das pessoas que estão endividadas é porque elas não têm renda passiva, não têm dinheiro e querem ter qualidade de vida. Ela quebra. Então, e outras pessoas, às vezes, têm renda passiva, mas não têm qualidade de vida. Para você ter produtividade financeira, você precisa ter as duas coisas. É isso que eu te ensino aqui. Você precisa ter renda passiva para ter mais qualidade de vida. Tá bom? Turma, era isso que eu queria trazer para vocês sobre Cielo. Espero ter te ajudado. Se esse episódio fez sentido para você, não esquece, compartilha com aquela pessoa que você sabe que vai te ajudar, compartilha com as pessoas na tua rede social e se de fato isso aqui te agregou valor, não esquece, avalia com 5 estrelas esse Spotify aqui, o nosso podcast. Segue a gente lá no YouTube, Profadcast. E vota aqui, tem uma enquete aqui embaixo, se você já investe ou não na Cielo, tá bom? Qualquer novidade que apareça, vamos supor que já estava comentando com o Penco, fica só entre a gente. Mas pode ser que o Banco do Brasil e o Bradesco desista em cima da hora e não queira mais a OPA. Ainda é possível, não está 100% decidido. Então pode ser que ainda prolongue esse podcast aqui por alguns dias. Ou pode ser que de fato se cumpra e aí esse podcast aqui já foi para selar essa despedida para Cielo, tá bom? Qualquer novidade que a gente tenha, a gente está aqui para trazer para vocês. Não esquece, todos os dias aqui tem a reflexão do investidor Profad, somente no Spotify. São vídeos, são, na verdade, pílulas, né, que a gente traz aqui. São áudios curtos, direto ao ponto, para você, todos os dias às 6 da manhã, para você começar o teu dia com muito mais produtividade financeira, que é a renda passiva com qualidade de vida. Se isso é interessante para você, seja bem-vindo à nossa tribo de Profad. Fechado? Turma, então é isso. Um grande abraço para você, muita produtividade financeira. Os links estão aí na descrição, tanto no YouTube quanto no Spotify. Então é isso, a gente se vê amanhã com mais uma das reflexões do Investidor Profad. Um abraço e tchau, tchau. Bora evoluir!